Certo, então o chão está pronto, as paredes estão de pé, mas ainda tem muito trabalho pela frente. E hoje, eu estou falando sério, muito sério. Precisamos de um telhado. E antes de construí-lo, precisamos saber qual o tamanho da madeira que vamos usar. Obviamente, você pode consultar tabelas de vãos na internet se quiser, mas isso aqui é só um galpão, então a maioria das normas de construção não se aplica. E existe uma boa regra prática para descobrir qual o tamanho da madeira usar. Divida o vão total por 20 e some 20 para obter a largura da madeira de 2 polegadas com espaçamento de 400 milímetros de centro a centro. Então, por exemplo, o nosso vão aqui é aproximadamente 2.260, dividido por 20 dá 113, somando 20 dá 133. Então, em outras palavras, madeira de 6x2 ou 150 por 47 milímetros seria uma boa escolha. Mas esse cálculo de regra prática é realmente projetado para pisos, para garantir que ela possa suportar peso pesado, pisadas regulares e para garantir que não haja balanço ou movimento nas tábuas do piso. E aqui estamos construindo o telhado de um galpão, que não vai receber muitas pisadas. A carga mais pesada que ele vai receber é a neve no inverno, além do peso das chapas de OSB que vão por cima. E o problema que tivemos foi que a madeira de 6x2, no comprimento que precisávamos, estava fora de estoque. Poderíamos ter comprado de outro fornecedor por uma pequena fortuna, mas o orçamento do galpão do meu irmão já está apertado. Pensei sobre isso e tenho um plano engenhoso para aproveitar as madeiras de 4x2. Elas medem 100 milímetros por 47 milímetros e o plano é instalar uma terça de fora a fora ao longo do galpão. Eu sei o que você pensa. Uma terça tão longa não pode sustentar, vai ceder. Mas ainda não mencionei que este galpão vai ter uma parede central bem aqui, que vai dividir o espaço em uma área de galpão aqui e uma área de lazer aqui. Outro benefício de usar madeira 4x2 em vez de 6x2 é que isso economiza 2 polegadas na altura da nossa construção. Como o solo aqui é bastante irregular e há limite de altura de 2,5 metros, o 4x2 mantém a construção dentro desse padrão. Eu quero uma madeira bem reta para minha terça, e para isso estou usando 3x2. Eu teria preferido 4x2 para isso. Tínhamos várias sobrando e acho que vai funcionar bem quando estiver apoiada no meio. Preciso colocar mais madeira no topo dessas paredes laterais, pois as cortei curtas demais em um vídeo anterior. Isso nos dá um local para fixar o suporte da viga e, novamente, uso materiais que já tinha. Esses suportes de viga não têm o tamanho ideal para nossa madeira, mas vamos usá-los porque já os temos. Também tinha pregos espiralados, recomendados para esses suportes. Antes de instalar a terça, vou montar a parede interna de forma diferente, pois quero criar um espaço de ar ao redor, usando calços de vidro para separá-la da estrutura. Estou testando essa ideia para mantê-la seca, pois acho que meu irmão quer colocar um compensado aqui depois. Acho que isso vai mantê-la seca e evitar qualquer chance de deslaminar. Gosto de fazer experimentos assim às vezes, principalmente quando é meu irmão a cobaia e não eu. Agora, a terça pode entrar. Estou montando a estrutura da parede para sustentá-la. Tenho disponíveis os planos detalhados para este projeto de galpão de 16x8, incluindo listas de materiais, cortes, desenhos e todas as informações necessárias para você construir o seu. O link está na descrição. Obrigado. Agora podemos cortar esses 5,40 metros de 4x2 para o vão do telhado. Não me impressionou a qualidade dessas madeiras 4x2 tratadas sob pressão. Compramos isso de outro fornecedor, diferente do que usamos para o restante da madeira. O tratamento não penetrou tão profundamente quanto o normal. Seria melhor uma área plana, mas o gramado do meu irmão é irregular. Por isso, achamos o local mais nivelado possível para trabalhar. Usei madeira 3x2 nos travessões, que tinham pouco mais de 400 milímetros de comprimento, para espaçar as vigas de maneira uniforme, e como isso vai ficar bem pesado depois de montado, decidimos basicamente fixar algumas vigas nas 2 vigas principais, antes de levantarmos no lugar para finalizar. Medimos de canto a canto para garantir que está ficando quadrado. Estava cerca de 4 milímetros fora, o que é insignificante para essa estrutura. Podemos conferir de novo e ajustar depois que colocarmos no galpão.
Esse foi o momento em que meu irmão quase me decapitou. Agora podemos instalar as demais vigas usando as travessas como espaçadores. Em seguida, parafusos longos com cabeça sextavada fixam cada viga às estruturas das paredes. Também coloquei uma fixação através da terça em cada uma das vigas. Temos chapas de OSB de 18 mm para revestir o telhado. Só precisei fazer alguns cortes nas chapas para que terminassem no centro de uma viga. E elas foram fixadas com pregos de 50 mm. E alternamos todas as emendas entre cada chapa para garantir máxima resistência e rigidez. Após posicionar as chapas, adicionei travessas por baixo para esconder as emendas internas e reforçar a estrutura do telhado. Um laser teria sido ideal para alinhar isso, mas infelizmente eu não tinha um comigo. Com a estrutura firme, podemos instalar o restante das janelas e portas, começando por esta grande aqui. Para acessar e parafusar as molduras, precisamos remover o painel de vidro. Por isso, trouxe minhas ventosas para ajudar a carregar essa peça pesada. Depois, podemos recolocar o vidro e reinstalar as baguetes. E então, poderíamos recolocar as portas. Instalei a última porta. Falta só colocar a fechadura cilíndrica. E a próxima coisa para trabalhar é esse vão onde está o beiral. E você vai ver que deixamos um espaço de 50 mm em todo o perímetro do galpão. Vamos instalar algumas dessas coisas aqui. Saídas de ventilação para beiral. Consegui 22 por 10 libras no Marketplace do Facebook. São de segunda mão, mas a ideia é instalá-las em todo o galpão, pois acredito que nunca há ventilação demais em um galpão no Reino Unido. Aprendi isso da pior forma ao construir meu galpão anterior. Se você assistiu ao vídeo de acompanhamento que eu fiz sobre alguns dos problemas que estava tendo com o galpão, mesmo tendo adicionado o que eu achava ser ventilação suficiente, acabei tendo que colocar mais. Cortamos ângulos nas extremidades dessas aberturas para instalá-las ao redor do galpão, garantindo ótima circulação de ar natural. Certo, é um novo dia. Meu irmão esteve ocupado colocando algumas lajes de pavimentação e parece que minha sobrinha também esteve ocupada. O material para o telhado de EPDM chegou, que será o principal trabalho de hoje. Nunca fiz um telhado de EPDM antes, mas eu assisti a alguns vídeos do Matt do Badger Workshop fazendo o dele e ele me garante que é rápido e fácil. Para garantir que não haja bordas ou cantos afiados, usei rapidamente a lixadeira de cinta. Depois, é importante limpar tudo antes de colocarmos a borracha. Como mencionei, nunca usei esse material antes, mas fiquei impressionado com sua espessura e qualidade, mesmo optando pela borracha mais fina, de 12 mm pelo custo elevado. Falarei mais sobre isso no vídeo. A borracha deve descansar e se aclimatar antes da instalação. Enquanto esperamos, vou terminar a janela grande do lado da casa de verão do galpão para esconder as frestas. O que você vai fazer com isso? Fazendo acabamento na janela. Seria bom arredondar essas peças, mas sem minha tupia, usei a lixadeira de cinta apenas para suavizar os cantos. Casey, e se isso cair? Parece cocô. Parece cocô.
Agora de volta pro telhado. E depois de mais uma varrida e uma mexida no adesivo, que aliás é esse aqui, e veio junto com o resto do kit, a gente pode instalar isso. Trabalhar do centro para fora e remover bolhas de ar com uma vassoura foi rápido e fácil. Tenho que dizer, acho esse sistema absolutamente genial. Já vi muitos desses kits com adesivo de contato, diferente do à base de água, aplicado apenas em alguns centímetros no perímetro do telhado. Mas o kit que compramos não veio com isso. Mas eu estou bem confiante de que isso não deve ser um problema, porque esse material, à base de água, era extremamente pegajoso, tipo uma cola PVA, mas turbinada, e ele seca muito rápido. O kit inclui esses acabamentos de UPVC. Encontramos o centro do prédio e dimensionamos o telhado para usar dois acabamentos de 2,5 metros cada, unidos no centro. São fixados com pinos de cabeça plástica inclusos no kit. Para 3 bordas do telhado, frente e extremidades. Esses acabamentos têm uma aba superior que direciona a água ao telhado, uma faixa de espuma adesiva sob a aba que pressiona a borracha, além de placas de junção que escondem frestas. Ficou bom agora, né? Normalmente, você cortaria o excesso de borracha para nivelar com a base dos acabamentos de UPVC. Mas meu irmão queria fazer as coisas de um jeito um pouco diferente para manter a borracha e meio que enrolá-la por baixo. Ele fez cortes nos cantos inferiores para remover excesso de material e facilitar uma dobra mais limpa para encaixar atrás. As placas de canto de acabamento também vêm fornecidas, e elas têm recortes dependendo dos tipos de acabamentos aos quais precisam ser fixadas. E esse selante preto também vem com o kit para fixá-los no lugar. Antes de terminar o telhado, apliquei silicone ao redor dessa grande janela. E havia um tipo diferente de acabamento fornecido para a borda de trás do prédio, para a borda da calha. Essas duas peças formam um sanduíche com a borracha no meio. A parte interna é pregada, sobrando alguns milímetros na parte de cima. Para garantir o escoamento da água, a borracha é dobrada por cima, pronta para a fixação das peças de acabamento externas. Voltando à ideia do meu irmão de enrolar a borracha, ele pediu que eu cortasse mais peças de acabamento do revestimento restante. Alguns pregos de calibre 18 seguram temporariamente no lugar. Depois colocamos parafusos. E com isso, o galpão está basicamente pronto. Ainda precisamos colocar uma calha na parte de trás, mas acho que meu irmão ainda está tentando decidir exatamente o que quer fazer ali. Os custos do telhado foram 8 peças de madeira tratada, 4x2, de 5,4 metros custaram 88 libras. Pegamos isso em um lugar que fabrica galpões e vende materiais baratos, mas, como disse, a qualidade não era das melhores. 5 folhas de OSB de 18 mm custaram 105, pregos e fixadores cerca de 15 libras, e as grelhas de ventilação do beiral 10 libras. De segunda mão, o kit de cobertura EPDM saiu por 398. Então, como eu disse antes, não é barato, mas é um sistema realmente muito bom. A manta asfáltica para telhado é bem mais barata, cerca de 1/4 do preço, mas tem aparência inferior, instalação mais demorada e menor durabilidade. A borracha EPDM dura mais de 50 anos, então, após a instalação, provavelmente não será necessário se preocupar novamente. O custo total do telhado é 616. A isso, soma-se o custo do piso, das paredes, das janelas e das portas. E o custo total do galpão é de 1.945 libras, o que, para um galpão de 16 por 8 pés,
ou 4,8 por 2,4 metros, feito com materiais de alta qualidade, talvez com exceção daquela madeira que usamos para o telhado. Eu acho que isso é bem razoável, e tenho certeza de que vai servir muito bem à família do meu irmão. Eu não cobrei nada pela mão de obra nesse caso, mas, se você estiver interessado em saber quanto tempo levou no total, só quero fazer uma ressalva. Obviamente, nós filmamos tudo do começo ao fim, o que acrescenta bastante tempo ao processo, provavelmente cerca de 20 a 30% a mais. Enfim, o piso levou cerca de 7 horas. A estrutura das paredes levou cerca de 6 horas. Colocar o revestimento e instalar as janelas e portas levou cerca de 9 horas. A estrutura do telhado, terças, parede interna e revestimento levou cerca de 7 horas. E finalizar com o telhado de EPDM, etc., levou cerca de 6 horas. Isso dá um total de 35 horas. Então, se você descontar cerca de 25% disso, por causa das filmagens, o total fica em torno de 26 horas. Espero que você tenha gostado e obrigado por assistir.